Shabbat Shalom a todos. Graças a Deus é mais um Shabbat. Bom, nessa sexta-feira nós vamos dar início a uma série de estudos sobre o que está escrito lá em Mateus 1,17, que diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a Babilônia até da deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então nós vamos ver essas 14 gerações ao longo do período da história de Israel. Se você que está nos assistindo quiser baixar essa apostila para poder acompanhar juntamente conosco, ela está lá no site paternidadeendeus.com.br/download. Lá você consegue fazer o download dessa apostila e de repente vai ficar mais fácil para você poder acompanhar. Queria pedir para colocar naquela tela. Eu acho que deve estar aparecendo para você aí uma tela, Shabbat Shalom, deve estar aparecendo para vocês uma tela onde tem Abraão, Davi e Daniel. Essas são as 3 gerações que nós acabamos de ver aqui em Mateus. E nós vamos olhar cada uma dessas gerações, o que essas gerações nos ensina na nossa vida cristã hoje. Claro que nós não vamos conseguir falar sobre todas elas hoje, então vai ser algumas aulas em relação a isso. Na verdade, nós hoje vamos falar apenas sobre Abraão, mas só para dar um apanhado geral, vai ser mais ou menos assim. Vamos começar com qual é a visão? Eles estão na Terra Prometida. Eles estão em Canaã. Vai ser a partir de José que eles vão sair de Canaã e vão para o Egito. Só que na época ainda de José, as coisas ainda estão tranquilas. Então, nós vamos ver Abraão juntamente com esses outros patriarcas. No caso de Moisés, por que Moisés entra aqui? Moisés entra aqui justamente porque vai ser em Moisés que vai começar a haver um rompimento definitivo com o Egito. Porque antes disso, tanto Abraão, tanto Isaac como Jacó estavam na terra prometida, mas todas as vezes que havia fome na terra prometida, aonde eles iam buscar comida? No Egito. É meio esquisito, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então, os patriarcas sempre iam para o Egito. Mas só que Moisés não. Moisés está saindo do Egito. Ele está rompendo, mas não vai romper em Moisés. Vai romper mais tarde, porque Moisés vai tirar o povo do Egito. No entanto, o Egito não vai sair do povo durante um bom tempo. E esse rompimento completo, a gente só vai ver em Josué. Em Josué vai romper completamente com o Egito. E a partir de Josué vai ser o quê? Vai ser o primeiro conquistador da terra. Notem que lá atrás, Abraão ele recebe a terra. E nesse receber, às vezes vai para o Egito. Agora, Josué tem que conquistar a terra. Está vendo a diferença? Mas isso aqui a gente vai aprofundar isso mais à frente. Então, Josué vai ser o conquistador da terra prometida e vai ser o primeiro juiz de Israel. Ou seja, o primeiro juiz a legislar em Canaã. E a partir de Josué vai ter uma série de juízes que vai chegar até onde? Até Davi. Claro que aqui o último juiz vai ser Samuel. Samuel vai ser o último juiz. Entra Saul, que não é agradável aos olhos de Deus. E aí o que vai acontecer? Deus vai levantar Davi. Em Davi começa uma outra geração. Então aqui nós temos 14 gerações até chegar a Davi. Em Davi nós vamos ver mais 14 gerações. Dentro de Davi, nós vamos estudar o quê? Salomão, Elias, Eliseu e Jeremias. Por que esses nomes? Porque vai ser em Davi que Israel vai começar a ter
uma identidade de nação. Vai ser a partir de Davi, que Davi vai reinar sobre toda Israel. E vai ser a partir de Salomão, que Israel vai ter o seu apogeu em terras, em glória e em poder financeiro. Isso acontece aonde? Em Salomão. Então, em Salomão, o reino de Israel vai mostrar a sua grandeza, toda a grandeza com sabedoria e tudo mais. Mas vai ser também em Salomão que Israel vai lá em cima e Israel vai cair. Porque a partir de Salomão acontece o quê? A divisão de Israel. Nessa divisão, vai aparecer duas figuras importantes, que vai ser Elias e Eliseu. O que esses dois homens têm de importante nessa separação, nessa divisão de Israel? Eu sei que eu estou indo um pouco rápido, isso aqui é só um apanhado geral, depois nós vamos estudar passo a passo. Isso aqui é só um resumo do que a gente vai estudar nos próximos dias. Então, em Elias e Eliseu, eles vão ter algo em comum. Eles vão lutar contra uma potestade chamada Jezabel. Vai começar em Elias e vai terminar em Eliseu. Eles vão lutar contra essa potestade e nós vamos perceber que essa potestade vai ser responsável pela queda do reino do sul. Ou seja, o reino do norte já estava sob domínio de Jezabel. Agora o reino do sul, ele também vai cair por causa dessa potestade. Então, esses dois homens, Elias e Eliseu, vão lutar contra essa potestade. E vai culminar em quê? Em Jeremias. Jeremias vai ser o profeta que vai falar assim, olha, vocês se desviaram da Torá, vocês se desviaram da palavra de Deus, e o que vai acontecer? Vocês vão ser levados cativos. Só que Jeremias, ele fala uma coisa, ele fala que o povo de Judá, que é o reino do sul, ele vai ser levado cativo, mas ele também diz quanto tempo isso vai durar, 70 anos. E isso a gente vai ver lá na frente, que Daniel vai descobrir isso, nos escritos ele vai descobrir, que Jeremias, ele vai falar que vai haver o cativeiro e também vai haver o quê? O retorno a Jerusalém. Terminado Jeremias, a gente chega nas próximas 14 gerações, que é de Daniel. Essas 14 gerações, ela vai começar a partir da Babilônia, quando o reino do sul, o reino de Judá, ele é levado cativo para a Babilônia, e aí Daniel entra em cena. Nós vamos estudar cada um desses reinos. Babilônia, qual foi a principal característica da Babilônia? Ela derrubou os muros, ela derrubou as portas e ela destruiu o templo. Se você trouxer isso para a nossa vida hoje, é como se estivesse derrubando os muros da nossa mente, abrindo todas as portas para que você se torne o quê? Um escravo. Então a Babilônia ela vai representar isso, a escravidão. O que o homem hoje é escravo, seja lá do que for. Ou seja da bebida, ou seja da pornografia, ou seja da internet, não importa. De alguma forma, o homem que não tem Deus, ele é escravo de alguma coisa. E alguns são escravos de si mesmo, dos seus próprios prazeres. Enfim, então isso aqui é o que vai representar o reino da Babilônia. O reino da Pérsia, que também está dentro da história de Daniel, o reino da Pérsia é um reino interessante, porque vai ser nesse reino da Pérsia que Daniel vai entender algo que até então ninguém tinha entendido. Vai ser no reino da Pérsia que ele vai entender que a luta de Israel, a luta do povo de Deus, não é contra a carne nem contra o sangue. A partir daqui ele vai ter a percepção que existe uma potestade, principados que estão agindo nas regiões celestiais. Aonde que nós vamos ver isso? Quando Daniel faz a oração, o anjo vem e fala, ó, desde o primeiro dia que você orou, nós ouvimos, eu vim trazer, só que eu fui detido pelos principados e potestades da Pérsia que me impediram de chegar aqui. Então, a partir da Pérsia, nós vamos ter a compreensão de que existe um poder espiritual que está trazendo o quê? A maldade para o mundo. Então, vai ser a partir da Pérsia. Logo depois, nós vamos ter a Grécia. A Grécia vai ser um reino que vai dominar praticamente todo o mundo civilizado, a partir ali de Alexandre o Grande. E esse mundo civilizado que é dominado pela Grécia é interessante porque ele não dura muito.
no seu poder militar, ele não vai durar muito. Ele vai ser dividido depois de um tempo, porque Alexandre vai morrer, ele vai ser dividido pelos seus generais, 4 generais. E quando um desses 4 generais é o tal do Epifânios, que vai fazer o quê? Vai começar a perseguir o povo de Israel pelo fato de adorar a Deus e vai fazer um sacrifício de uma porca dentro do templo, profanando o templo. Claro que esse reino aqui ele vai acabar e depois vai vir o quê? O reino de Roma. No entanto, o poder militar da Grécia ele acaba, mas o poder intelectual não. O que vai acontecer aqui? Quando o reino de Roma ele surge, ele vai ser muito influenciado pela Grécia. Tanto que a gente fala que nós hoje vivemos greco-romano, então, porque nós temos uma influência da Grécia. E na Grécia vai ter algo interessante, porque na Grécia vai aparecer alguns filósofos. E esses filósofos vão dizer que, a partir dos seus pensamentos, que o homem sim é o centro do universo e não Deus. A partir daqui começa a ter o quê? O humanismo. Então Deus é tirado de cena, a partir da Grécia, Deus é tirado de cena e quem entra é o homem, porque tudo que acontece não é por ação divina, mas pela casualidade. Então Deus ele é tirado e isso tem influenciado até os dias atuais. Até os dias atuais. Então, dentro desse pensamento aqui, vai se acreditar que o mundo em que vivemos é um mundo imperfeito e o que é perfeito é o mundo das ideias. É uma parada muito louca, mas é assim. Então, o mundo das ideias é algo perfeito, mas o mundo que vivemos é algo imperfeito. Só que, se você parar para pensar, quando Deus criou esse mundo, ele disse que era o quê? Bom. Claro que existe o pecado, mas tudo que Deus criou é bom. Assim como o homem. Deus criou o homem é bom. Ele pode estar ruim pelo pecado, mas a sua essência, a sua natureza, ela tem que ser boa, porque foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, isso aqui vai influenciar diretamente o quê? Roma. E o pensamento grego vai influenciar praticamente todo o Império Romano, porque o Império Romano ele vai assumir as terras que eram o quê? Da Grécia. Só que tem um problema. Ele se expande, mas ele vai bater em um lugar. Sabe aonde? Ele bate em Jerusalém. Em Jerusalém, por assim dizer, o helenismo, ele não vai estar em conformidade com a Torá. E aí vai começar a perseguição aos judeus por causa disso, e isso vai culminar lá depois do ano 70, enfim. Esse é o apanhado geral do que nós vamos estudar. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre Abraão, porque o Abraão, ele é o quê? É o pai da fé. Claro que se você for estudar, aí, principalmente teologia, você vai ver vários pais da igreja e tudo mais, mas quem é o pai? O pai da fé é Abraão, foi o primeiro, amém? Se você que está acompanhando aí, na terceira folha diz assim, preste atenção, antes de chegar em Abraão, eu não posso deixar de falar de Adão, porque Abraão não apareceu de paraquedas. Na verdade, aconteceu alguma coisa para que chegasse até Abraão. Então, vamos lá. Adão, quando foi criado, ele foi criado a partir do barro e foi criado para ter o quê? Relacionamento com Deus. E aí eu faço uma pausa aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, podem falar. Eu geralmente gosto de conversar e dar aula conversando com vocês. E até mesmo se eu tiver alguém na internet, tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Isso aqui não é uma aula, então todo mundo, por favor, fique à vontade para poder falar. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer falar, acrescentar alguma coisa? Não? Amém. Então vamos lá. Então Adão, ele foi criado para ter o quê? Um relacionamento com Deus. E nessa criação, Adão tinha o quê? Vida. E como que Adão teve vida? Vamos lá, agora eu vou fazer a pergunta e quero que vocês respondam. O que trouxe vida para Adão? O sopro de Deus. Amém? Então esse sopro de Deus trouxe vida para Adão.
Essa vida que Adão tinha era uma vida eterna ou uma vida temporária? Mas o homem morria? Não. O homem não era eterno, mas também não morria, porque ainda não havia morte. A morte só vai acontecer com a introdução do pecado. Tanto que, embora o homem não morresse, mas ele não era eterno. Tanto que quando ele peca, o que Deus faz? Vamos tirá-lo do jardim, para que porventura também não coma da árvore da vida e se torne eterno. Porque se o homem se torna eterno, aí não tem salvação. Ele estaria eternamente na perdição. Amém? Abraão, ele também é chamado. E ele é chamado pelas mesmas causas. Ele é chamado para ter um relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Então não existe a opção de nós, como filhos de Deus, ser pessoas isoladas. Nós fomos criados para ter relacionamentos. Claro, principalmente em relacionamento em casa e tudo mais, vai ter suas brigas, vai ter suas discussões, vai ter seus desentendimentos, mas na essência, Deus criou o homem para o relacionamento. E preste atenção, Deus chama Abraão para ter um relacionamento. E quando ele chama Abraão, o que ele promete para Abraão? Vamos lá. O que ele promete para Abraão? Sim, mas o que ele fala? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ele estava falando o quê? Eu vou te dar uma terra. Sai daqui onde você está, porque eu vou te dar uma terra. Isso é muito importante. Por quê? Porque embora a terra esteja sobre pecado, essa terra pertence a Deus. Quando você lê lá no Evangelho que o diabo leva Jesus e fala assim, olha, se você prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso porque tudo é meu, ele está mentindo. Ele está mentindo. A terra não é dele. Ele tem influência nessa terra, mas a terra não é dele. Tanto não é que eu posso provar vamos dizer assim, pela biologia. O diabo ele só vê o quê? Matar, roubar e destruir. Mas o que Deus criou é uma árvore que nasce de uma semente. É um animal que dá vida. É o ser humano que dá vida. Então, a vida é dada por quem? Por Deus. Então, essa terra não é do diabo. Essa terra é de Deus. Ele vai pegar, num determinado momento, essa terra que se corrompeu e ele vai purificá-la, porque ele criou essa terra para que nós morássemos nela e para que nós tivéssemos o quê? Relacionamento. Então, a primeira coisa que ele oferece, que ele fala que vai dar para Abraão é o quê? A terra. E preste atenção, vamos pensar em terra. Terra produz o quê? Sim, mas o que é antes do fruto? É o quê? Algo que está morto não dá fruto. Então, a terra produz vida. A terra produz vida. Em outras palavras, Deus estava falando assim, olha, eu vou te dar uma terra porque eu quero que você seja vida para as outras pessoas. Eu quero que você seja influência a partir de você. Eu quero que a sua vida seja uma influência para os demais, porque estão todos condenados. Mas a partir de você, eu vou criar uma nação sacerdotal, onde as pessoas vão descobrir como me agradar, onde as pessoas vão descobrir o meu nome. Está entendendo? Então, quando ele promete a terra, não é apenas uma terra, não, existe algo muito importante. E tem mais uma coisa, ele promete a terra, e dentro de uma terra, para ele precisa ter o quê? Uma família. Por quê? O que vai perpetuar a posse de uma terra? Os filhos. A descendência, exatamente. A descendência vai perpetuar a terra. Por exemplo, por que no Império Romano os escravos eram proibidos de se casar e ter filhos? Para que não perpetuasse a propriedade onde ele estivesse. Ou seja, aquela propriedade era dele. No momento que ele morresse, passava para o governo, passava para o Estado. Ele não perpetuava algo. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando que
a família vai perpetuar. Por isso que nós, na nossa era, a gente vê tanto bombardeio em cima da família. Tanto bombardeio em cima do pai, da mãe, do que Deus criou. Porque são essas coisas, é o pai, a mãe e o filho, que vai perpetuar uma geração. Porque senão a geração acaba. Tanto essa preocupação era tão importante que quando lá na frente Abraão vai falar com Deus, ele fala assim, olha, eu não tenho filhos, eu tenho o meu servo, eu vou deixar tudo para ele. Deus fala assim, não, você vai ter uma descendência. Eu vou te dar um filho para que você tenha o quê? Uma descendência. Então, essa foi a primeira parte. E aí eu quero chamar a atenção, para você de uma coisa. Quando Deus criou o homem, Deus criou a terra, Deus criou os animais e deu o domínio da terra para quem? Para o homem. O domínio da terra era para o homem, tanto que você vai entender isso porque é Adão que vai dar nome aos animais. Por exemplo, eu sou pai do Gabriel e do Marquinhos. Eu tenho domínio sobre eles porque foi eu que dei o quê? O nome a eles. Então, Adão, ele tinha o domínio, ele vai perder esse domínio, ele vai entregar esse domínio para Satanás no momento que ele peca. E você vai perceber que esse domínio ele era tão importante que quando Jesus vem, ele vem na forma do homem perfeito, o homem que tinha domínio sobre todas as coisas. Tanto que a tempestade o obedecia. Tanto que os espíritos imundos se submetiam a ele, porque ele tem todo o domínio no céu e na terra. O homem tinha o domínio na terra, mas esse domínio se perdeu. A queda do homem está diretamente ligada à falta. Na verdade, o homem ele vai pecar por causa da falta do domínio. E qual é o principal domínio que o homem não tem? O domínio próprio. Ele não consegue conter a sua curiosidade de ser como Deus. A mulher ela é enganada, ela come do fruto. Mas qual é o argumento da serpente para enganar a mulher? Bem sabes, Deus, que se você comer, você vai ser como Deus. Então a curiosidade, o impulso fez com que ela fizesse aquilo. Então você começa a perceber que o domínio é algo tão importante na nossa vida, que nós perdemos o domínio sobre a terra, nós perdemos o domínio sobre os animais. Amém? Sim ou não? Se aparecer um leão morrendo de fome ali, quem vai ter o domínio sobre o leão? Se não for o anjo de Deus, meu irmão, vai virar comida. Perdemos o domínio e, além de tudo, perdemos o domínio sobre a nossa própria vida. Porque o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa interessante. Ele fala assim, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Ou seja, Paulo está falando que mesmo ele conhecendo Jesus, mesmo ele seguindo Jesus, ainda era difícil o domínio próprio. E quantas vezes nós perdemos esse domínio? Seja por discussões, seja por brigas, seja por fazer um negócio que você achava que era bom e você fica ansioso por fazer aquele negócio e você vai e quebra a cara. Quantas vezes nós perdemos o domínio? E qual é o paliativo que o mundo nos dá para que nós possamos ter o nosso domínio? Os remédios. Não é verdade? Os remédios. E o que o remédio que vai ajudar você a ter o seu domínio, qual é uma das coisas que ele faz? Ele tira seu equilíbrio. Esse domínio que nós perdemos, ele só vai ser restaurado a partir de Jesus. O homem não tem como restaurar esse domínio. E olha só o que fala em Provérbios. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, eu sou assim, se pisar no meu pé eu explodo mesmo, e eu falo e aconteço, mas Provérbios está falando, como uma cidade derribada que não tem muros. Lembra que nós vamos falar aqui da Babilônia, que ela vai derrubar os muros? Eu diria que, na nossa época, esses muros é o muro da nossa mente, que são derrubadas dia após dia.
E é necessário que esses muros sejam novamente reconstruídos. É necessário que novamente esses muros sejam colocados novamente em construção, porque é a partir da mente que nós somos derrotados. Não é no corpo, é a partir da mente. O que acontece no seu corpo é reflexo da sua mente. Então, o primeiro ponto a ser derrubado, e você preste atenção, para que todos esses impérios tivessem sucesso, começou aonde? Na derrubada dos muros. Então, para que tudo isso tenha sucesso na sua vida, um sucesso destrutivo, começa aonde? Nos muros, derrubando os muros. E é necessário que a nossa mente seja restaurada pelo capacete da salvação. Por isso que Paulo vai falar, ele fala de toda a armadura, e uma das armaduras é o capacete da salvação, porque é o ponto principal, é o ponto de maior vulnerabilidade do ser humano. Tem um outro também que fala assim, em Gálatas 5:22, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há restrição para o domínio próprio. Não há restrição para a bondade. Não há restrição para a paciência. Não há restrição para a amabilidade, para a bondade, para a fidelidade. Não há restrição. E quanto mais você é abençoado. Então, contra isso não há lei. Amém? Então, vamos voltar aqui para o chamado de Abraão. Preste atenção. Se você está aí com a apostila, preste atenção que isso aqui vai ser muito importante. Não para agora, um pouco mais adiante, mas é interessante você prestar atenção nisso. Olha só. Um olhar profético sobre a promessa de Deus a Abraão. E ele começa assim, olha, o Senhor disse a Abraão, preste atenção, porque no original não está escrito Adonai, não está escrito Senhor, não está escrito Deus. No original está escrito o tetagrama, ou seja, Yod, Re, Vav, Rei. Essas quatro letras que são impronunciáveis. Então, nesse texto em específico, diz assim, ora, Yod, Re, Vav, Re, disse a Abraão. Ou seja, Abraão, ele conhece pela primeira vez o verdadeiro nome de Deus. Por isso que lá na frente, Deus vai chamar Abraão de quê? Meu amigo. Ele fala qual é o nome dele. E esse nome, eu quero que vocês guardem isso. Tá aí, eu não vou escrever aqui, que eu não sou muito bom para escrever em hebraico. Mas presta atenção, porque essas 4 letras vai fazer toda a diferença lá na frente. Essas 4 letras vão fazer toda a diferença lá na frente. Então disse, ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus promete a terra a Abraão, ele está reestabelecendo o domínio do homem sobre a terra. Preste atenção, agora, quando Deus fala que ele vai dar uma terra, ele está restabelecendo o domínio daquele homem sobre aquela terra. E eu vou te falar, esse domínio não foi apenas para Abraão, ele é perpétuo, tanto que existem guerras até hoje, por causa disso. Porque é uma terra que Deus deu a Abraão e aos seus descendentes. Podem querer tirar, podem querer fazer tudo, pode vir ONU, pode vir Rússia, pode vir quem for. Não vai tirar, porque aquela terra é de domínio de Israel, é de domínio dos filhos de Abraão. Deus deu esse domínio. A terra, para ser boa, ela precisa ser fértil. Uma boa comparação, sendo a terra a matéria-prima do homem. Então, quando ele manda para aquela terra precisa ser fértil. E era uma terra fértil. Lembra que mais tarde vai falar uma terra que mana leite e mel. Isso era mais ou menos o que Deus também queria que Abraão fosse. Olha, você também precisa ser frutífero. Não é apenas você vai se estabelecer naquela terra e tudo, não, e acabou, não. Você vai se estabelecer nessa terra e você precisa ser frutífero. E o interessante, porque existe uma analogia, porque Abraão foi criado a partir do quê? Do barro, como todos nós, amém?
E ele vai para onde? E ele recebe o quê? Uma terra frutífera. É como se Deus está falando assim, olha, tá vendo essa terra aqui? Eu quero que você seja igual a ela, frutífera. Todo aquele que é chamado é cercado por todo o cuidado de Deus. Você vai ver que Deus vai ter sempre o cuidado dos seus servos. Claro que vai haver momentos que nós vamos passar por provações. Mas tudo isso é calculado por Deus. Nenhuma provação é para que nós sejamos o quê? Destruídos, mas para que nós sejamos aprovados. E preste atenção, bênção em hebraico é brahá, e vem do verbo baruhu, que significa abençoar, bendizer. Ele tem a mesma raiz da palavra beret, que é joelho. Então preste atenção, brahá, bênção, que vem da raiz baruhu, que é abençoar. Isso tudo vem de uma raiz, que é o quê? Beret, que é joelho, ou seja, Deus se agrada do homem que ele encontra em humilhação a ele. Deus não se agrada de um coração altivo, Deus não se agrada de uma soberba, ele se agrada de um homem que se humilha perante ele. Sempre que Deus encontra um homem ajoelhado, ou seja, se humilhando para adorá-lo, ele não resiste a um coração quebrantado. Quem vai entender isso perfeitamente é Davi. Davi, ele vai cometer um pecado, e ele sendo rei, ele poderia dar todos os holocaustos, todos os sacrifícios necessários, quantos bois necessários e tudo mais, mas ele entende algo, ele fala assim, não, o Senhor não se agrada do sacrifício, o Senhor se agrada de um coração contrito. Não adianta eu sacrificar e não obedecer. O problema é que nós estamos vivendo no sacrifício ao invés de estar vivendo na obediência. Está entendendo? Nós estamos vivendo no sacrifício ao invés de estar vivendo na obediência. Deus, ele vai se agradar de quem tem o quê? O coração contrito. E Davi, ele vai entender isso, ele fala assim, olha, se fosse necessário, eu te daria os montes, mas o Senhor não se agrada de sacrifício, mas sim de um coração contrito. Ou seja, arrependimento. É algo que Deus esperou desde lá de trás de Adão e Eva, e não houve. E ele vem esperando que o homem se arrependa dos seus pecados. Amém? O primeiro quesito para sermos abençoados é reconhecer a autoridade. Reconhecer a autoridade de Deus. E aí nós vamos esbarrar num problema que nós temos no dia de hoje. Quantos filhos não reconhecem a autoridade dos pais? Não é verdade? Quantos filhos hoje não reconhecem a autoridade dos pais? Se você, como filho, não reconhece a autoridade do seu pai, que é visível, como que você vai reconhecer a autoridade de Deus que você não vê? Claro, existe grandes problemas em relação a isso. A forma como as pessoas veem o pai ou veem a mãe e acaba projetando isso em Deus, enfim. Mas o que nós precisamos é aprender novamente a ser filhos. Muito se fala sobre paternidade de Deus, paternidade de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Deus nunca deixou de ser pai. Deus nunca quebrou a aliança dele conosco. Somos nós que quebramos a aliança com Deus. Então não é necessário que Deus restabeleça a paternidade dele conosco. É necessário que nós restabeleçamos a nossa filiandade. Nem sei se existe essa palavra, mas vamos dizer que sim. É necessário nós restabelecer o ser filho. Porque muitas vezes nós estamos sendo o quê? Os rebeldes. Estamos sendo o quê? Aquele filho que acha que já pode fazer tudo e vai embora, vai viver no mundo e lá vai desejar comer bolotas do porco. Alguns voltam, outros não. Outros se perdem pelo caminho. Isso é uma palavra que nós precisamos realmente entender, porque todo esse processo foi um processo que Abraão passou. Então, quando você vê, Abraão recebeu... Engraçado que eu estava observando uma coisa. Quando se fala de Abraão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? O sacrifício de Isaac, não é verdade? Aquilo ali já foi no final, irmão. Muita coisa aconteceu antes daquilo ali. A gente se apega apenas a um ponto.
Mas para que ele pudesse realmente entregar o filho dele ali como sacrifício, ele passou todo um processo com Deus. De conhecer a Deus, de ouvir a Deus, de estar com Deus, de saber quem era Deus. Ele não caiu de paraquedas ali, Deus falou assim, me dá seu filho aí, está tudo certo. Não, existe todo um processo. O problema é que muitas vezes nós queremos pular esses processos. E quando pulamos esses processos, nós chegamos a um ponto em que a gente cai porque a gente não aprendeu o que deveria ter aprendido lá atrás. É igual, por exemplo, você pega uma pessoa que mal aprendeu as 4 operações da matemática, e você vai e coloca ele numa faculdade de matemática, por assim dizer. Aí quando chega lá que tiver que fazer as equações de primeiro e segundo grau, que tem sua raiz lá nas 4 operações, e se não souber as 4 operações, meu irmão, não vai conseguir fazer lá na frente. Não é assim que funciona? Porque lá você tem que somar, dividir, subtrair. E como que você vai fazer se você não aprendeu as 4 operações lá atrás? Como que você vai aprender a fazer uma equação lá na frente se você não aprendeu? Isso que está acontecendo. Nós estamos tendo um conhecimento raso de Deus. E esse conhecimento raso de Deus faz com que nós, muitas vezes, nos deixamos ir por amizade, nos deixamos ir por situações, nos deixamos ir pelas nossas próprias emoções, porque nós temos o conhecimento raso de Deus. Não adianta eu ficar aqui 1, 2, 3 horas falando de Deus. Se o Espírito Santo não tocar no coração de vocês, nada acontece. Porque eu não consigo fazer você sentir nenhum gosto de uma coisa que eu afirmo para você que é gostoso. Por exemplo, eu, há uns anos atrás, conheci uma fruta maravilhosa. É pitaia, não é isso? Pitaia. Conheci lá em São Paulo uma fruta maravilhosa. Eu posso descrever a emoção que eu senti de comer uma pitaia, mas você não vai saber como é se você não provar. Porque as palavras não têm o poder de entrar nas suas emoções, de você sentir. Por isso que a única forma de você conhecer a Deus é ter experiência com Ele. E são essas experiências que vai fazer você dizer não para isso, dizer não para aquilo. São essas experiências que quando você estiver passando por situações difíceis, você vai crer que o Senhor está do seu lado, mesmo que o pastor não tiver, mesmo que o irmão não tiver, mesmo que o pai ou a mãe não tiver, mas se você conhecer a Deus, você sabe que você é guardado. Mas eu não consigo passar essa certeza para ninguém, a menos que você tenha essa experiência. Então, quando Abraão ele oferece Isaac, nossa, ele teve muitas experiências, e é sobre isso que nós vamos falar até chegar a esse ponto, que para mim, o ponto dele oferecer Isaac não é o menos importante, mas é a apoteose de tudo que ele passou. Porque depois disso não tem mais. A Bíblia não fala mais de nenhuma dificuldade de Abraão. Ali foi a apoteose, foi o máximo. E eu faço uma pergunta. Será que eu e você estamos aptos a chegar à apoteose que Deus quer que nós cheguemos? Aonde Ele vai te provar exatamente onde Ele precisa provar você, nos seus pecados, nas suas coisas que estão guardadas no seu coração, que só você sabe? Você não vai conseguir passar se você não conhecer a Deus. Então, vamos continuar. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Há uma versão mais próxima do original que diz assim: e tornou-se Deus visível a Abraão. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Quando Deus chama Abraão, como que Deus aparece a Abraão para chamar? Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Como que ele fala? Qual é a experiência de Abraão com Deus nessa situação? Deus aparece para ele? Não. Deus não aparece para ele. O que Abraão escuta? Qual é a forma que Deus se revela? Através da voz. Então ali ele conheceu Deus pela voz. Agora ele tem uma experiência diferente.
Agora Deus não fala apenas com ele, Deus aparece para ele. E isso me faz muito lembrar da história de Jó. Que Jó fala assim, ó, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu vou te falar, com uma experiência como essa, é impossível voltar atrás. Concorda comigo? Ele ouviu Deus e agora ele está vendo Deus. Quantos de nós já ouvimos a voz de Deus? Muitos. Quantos de nós já tivemos alguma visão de Deus? Não de Deus, não Deus o Pai, mas de anjo, alguma coisa? Poucos. Eu nunca tive. Está entendendo? A experiência desse homem, agora Deus aparece para ele. Então Deus aparece para ele e agora faz uma nova promessa. A tua descendência darei essa terra. Somente em Canaã ele teve só quando ele chega em Canaã que ele tem a visão de Deus. Ele escuta Deus lá em Ur. Mas ele só vai ver Deus quando ele chega em Canaã. Talvez, aí nós ainda não chegamos na nossa Canaã para poder ver Deus. Porque se você pensar no trajeto, ele deixou pai, ele deixou mãe, ele deixou riqueza, ele deixou tudo. Ele abriu mão de várias coisas para chegar a Canaã. Um grande passo de fé. E nesse passo de fé, Deus o honra aparecendo para ele. A pergunta para dessa noite é, a que distância nós estamos da nossa Canaã? Porque essa Canaã aqui não é o final, ainda é o processo. Ainda é o processo. A que distância nós estamos do processo que Deus tem preparado para mim e para você? Uma coisa que nós precisamos aprender com Abraão é o seguinte: precisamos ser para depois ter. Precisamos ser uma bênção para poder depois ter a bênção. Só que no evangelho que se é pregado hoje, primeiro você precisa ter. Se você não tem um carro do ano, você não é abençoado. Tem algum problema com você? Se você não tem um apartamento próprio, tem algum problema com você? Na vida hoje, é necessário ter e não ser. Quantas pessoas têm e não são de Deus? Embora estão pregando nos púlpitos, embora estão falando um monte de coisa, mas não são. Tem, mas não são. Abraão primeiro, ele escolheu o quê? Ser submisso a Deus. E quando ele foi submisso a Deus, foi inevitável as bênçãos virem até ele. O problema é que nós estamos escolhendo ter a bênção antes de ser a bênção. Parece um silêncio, amém? Estamos na mesma página aí? Está tudo certo? Abre o seu coração, deixa Deus ministrar nessa noite. Talvez Ele quer falar alguma coisa com você. O ter é consequência. Quando você é, o ter é consequência. Esse é o verdadeiro propósito que deveria ser pregado todos os dias. Você precisa ser. Você precisa ser um servo de Deus. Você precisa ser um temente a Deus. Você precisa ser um instrumento usado por Deus. E não você precisa ter um carro, você precisa ter uma casa, você precisa ter uma conta recheada. Ser, ao invés de ter, é a grande questão dessa noite. Precisamos ser uma bênção nas mãos de Deus. Não existe nenhum servo de Deus que não foi abençoado. Até Jó, que passou por todas aquelas tribulações, no final ele é abençoado. Então precisamos ser. Por isso Yeshua diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Cremos que Deus não pode a mão, não vai colocar nada na sua mão
se você não tiver no seu coração em ser um abençoador. Ele chamou Abraão, para Abraão, a partir de Abraão, ele abençoar todos os povos da terra. Precisamos ser para poder ter. E de repente Abraão chega na terra. Então logo Abraão chegou na terra, montou sua tenda, vieram os problemas. Quando Abraão chega na terra, o que acontece na terra de Israel? Na terra de Canaã? Uma grande fome. Ué, mas calma aí. Deus não mandou ele para aquela terra e agora, de repente, a terra que manda leite e mel agora é uma terra de fome? A todo momento Deus está nos provando. A todo momento Deus está nos provando. Só que agora vai acontecer algo inusitado. Ao invés dele permanecer na terra, ele vai para onde? Para o Egito. Para Abraão, ir para o Egito não vai influenciar nada na vida dele. Mas isso vai abrir um precedente nos seus demais descendentes. Todas as vezes que houver fome na terra de Israel, ou todas as vezes que houver fome em Canaã, os seus descendentes vão para onde? Para o Egito. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac e foi assim com Jacó. Como que Jacó vai parar no Egito? Por causa de uma fome. Por que ele vai para lá? Porque o seu filho era governador. E o que o faraó oferece para ele? More aqui. Eu vou te dar o melhor dessa terra e você pode morar aqui. E tudo que fizer é de vocês. Preste atenção. Muitas vezes, o que parece ser bom é uma grande cilada do adversário. Abraão foi para o Egito e voltou para Canaã. Isaac foi para o Egito e voltou para Canaã. Jacó foi para o Egito e não voltou para Canaã, não em vida. Ele morre no Egito. E agora o povo é escravizado, depois de 400 anos, o povo é escravizado aonde? No Egito. Presta atenção nas escolhas que você faz, porque o nada a ver tem mandado muita gente para o inferno. O nada a ver tem aprisionado muita gente no pecado. O nada a ver tem nos afastado de Deus. E se não fosse pela misericórdia de Deus, o povo teria ficado eternamente escravo. Presta atenção, um povo livre que tinha uma terra de promessa que foi dada a eles, agora se vê numa situação de escravo. Isso é diferente comigo e com você? Não. Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória, mas o homem escolheu não dar louvor para a sua glória. E o que ele escolheu? Escolheu ser escravo desse mundo. Alguns não sobrevivem. Alguns vão morrer escravos. Mas alguns ainda vão conseguir sair de lá. Eu diria que é melhor não ir para lá. Porque mesmo depois que Moisés é levantado para tirar o povo de Israel do Egito, aquela geração não tirou o Egito dos seus corações. Muitas vezes nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos, mas ainda queremos ir lá no Egito dar uma passeada. Ainda queremos ir lá no Egito ver o que ele tem para nos oferecer. A primeira vez é tranquilo, a segunda vez também. Quando você menos perceber, você é um escravo. Você acha que o povo de Israel foi escravo assim, ó? Não, com certeza não foi. Provavelmente tirou um direito aqui, tirou um direito ali, você já não pode fazer mais isso, você só pode fazer isso. Foi minando, até o momento que o povo se torna completamente escravo. É diferente nas nossas vidas? Ah, não, eu posso me reunir com a rapaziada. Eu não bebo, tranquilo. Mas daqui a pouco, eu já estou no passo seguinte. Ah, bebendo ali socialmente não tem problema. Daqui a pouco, no próximo passo, quando você percebe
você está completamente emaranhado em algo que parecia não ter nada a ver. Eu vou falar para vocês uma coisa. Com certeza, e eu posso afirmar isso, se vocês não confirmam, se vocês não acharem que eu não estou com razão, pode dizer, mas eu afirmo 100%, que todo adolescente de uma boa família, ou seja, de qual família for, quando começou a usar as drogas, não tinha nada a ver. Certo ou errado? É só uma maconha, não tem nada a ver. Eu paro na hora que eu quiser. É só isso, não tem nada a ver, eu paro na hora que eu quiser. Ah, não, eu só saí com os caras que cometeram umas coisas erradas ali, mas eu nem estava, eu só estava ali junto, mas pô, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver. Quando você perceber, você está até o pescoço. E o diabo rindo, porque conseguiu colocar um filho de Deus ali, naquele lamaçal do pecado. Cuidado com o que não tem nada a ver. Irmãos, havia uma fome na terra, e eu vou falar disso na semana que vem. Por quê? Eu não quero correr com o estudo. E já se passaram 52 minutos. Então eu acredito que depois que passa um tempo, as pessoas já não conseguem mais prestar atenção. E para que vocês prestem bastante atenção, porque isso deu um trabalho danado para fazer, eu vou parar o estudo hoje e vamos continuar na semana que vem, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós erramos por não conhecermos as Escrituras e porque dela testifica o reino de Deus. Amém? Então hoje eu vou parar aqui. Havia uma grande fome, havia fome naquela terra. Se você que está nos acompanhando não está com a sua apostila, entra lá no site www.paternidadeemdeus.com.br, vai lá na opção download e baixa a sua apostila, que aí você vai poder acompanhar e fica mais fácil para a gente conversar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, pode deixar ali, que na medida do possível nós vamos respondendo. Peço para que não coloque perguntas muito difíceis. Coloque perguntas fáceis para que seja fácil de responder. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento que passamos, Senhor, aprendendo da Tua Palavra. A Tua Palavra nos ensina como nós podemos agradar a Ti. A Tua Palavra nos ensina como nós devemos ser servos aprovados. E queremos, Senhor, ser servos aprovados. Que possamos, Senhor, seguir os exemplos, Senhor, desses homens da fé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés. Senhor, que possamos, Senhor, tomar esses homens como exemplo, porque esses homens agradaram a Ti. E nós queremos também Te agradar. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um e que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar nessa noite, nos dando uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite nas Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida?